Nas montagens também é possível a aplicação de recursos. Na aula que segue, nós vamos aprender a respeito das possibilidades e limitações que esses recursos oferecem e também para quais fins podemos aplicar esses recursos. Eu tenho esta outra montagem aqui que vocês podem ver, que é um conjunto de postiços para um molde de injeção que irá injetar esta peça. É uma peça plástica da indústria automobilística. E eu quero mostrar para vocês que nós podemos inserir recursos nesta montagem. Para isso, eu venho até este ícone, Recursos de Montagem, e clicando na seta, veja que eu tenho uma série de opções de recursos. Por exemplo, um assistente de perfuração. Vejam só. Eu posso configurar todo o furo aqui, por exemplo, um alojamento de parafuso M10. Vou aqui posicionar este furo, por exemplo, aqui, aqui e aqui. E aplico o comando. E veja que toda a peça foi furada. Poderia também gerar um corte extrudado. Vindo até aqui, vou criar um sketch para poder gerar esse corte. Veja que o corte está sendo gerado, eu confirmo. E dessa mesma forma, eu poderia aplicar corte por revolução, fillet, chanfro, padrão linear, padrão circular, todos esses que estão aqui. Porém, eu não gosto muito de utilizar isto, porque percebam que todos esses recursos que eu apliquei estão somente aqui na montagem. Vejam na árvore de projetos. Eles não estão realmente na peça, eles só estão na montagem. Então eles só são possíveis de serem vistos na montagem. Veja o que acontece se eu abrir a peça separadamente. Vejam que nenhum daqueles recursos que eu apliquei está aqui. Por quê? Eles só estão presentes na montagem. Então eu prefiro abrir a peça e aplicar na peça os recursos individualmente, como nós faríamos normalmente em qualquer modelo. Eu posso também trabalhar com o escopo do recurso, aplicando recursos na montagem. Para exemplificar, eu vou aplicar um corte extrudado, mas o escopo do recurso funciona para a maioria dessas opções que vocês podem ver aqui também. Eu vou utilizar o corte extrudado. E vou gerar um corte extrudado, por exemplo, criando um sketch aqui, nesta face. Vou criar um diâmetro para que seja feito um furo. Se eu simplesmente aplicar o comando, veja que ele está passante, o furo atravessou todos os componentes. Vejam só. Todos os componentes da montagem. Agora, trabalhando com o escopo do recurso, eu tenho a seguinte opção. Veja, vou editar o comando. Navegando aqui até o final da minha barra de propriedades, eu tenho aqui esta opção escopo do recurso, e veja que agora está selecionado componentes selecionados. Veja que estão todos aqui. Eu vou deletar todos. Deletar todos. Pronto. E vou selecionar aqui, com esta caixa selecionada, vou selecionar apenas a matriz. E aplicar o comando. E veja que, apesar de o corte estar passante, estar atravessando tudo, só a matriz foi cortada. Então, somente as peças que eu selecionar no escopo do recurso é que serão afetadas por este recurso. Eu mostrei a vocês que é possível aplicarmos recursos nas montagens. Porém, eu sugiro a vocês que utilizem esse recurso talvez apenas para uma visualização ou para um teste. Digamos que você quer fazer um teste de um fillet, ver se o fillet vai ficar bom em determinada geometria, então você pode até aplicar na montagem. Mas se a peça realmente precisar do fillet, abra a peça individualmente e aplique nela. O resultado será melhor.